tua presença. Queremos te agradecer, meu Deus, pelas lutas, Senhor, pelas vitórias. Queremos te agradecer, meu Deus, pelos cuidados, pela proteção, pelos livramentos que o Senhor tem tido por nós, tem nos guardado de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, em meio a tanta situação danosa, em meio à pandemia, em meio a muitas mentiras, em meio a muita investida maligna, Senhor, o Senhor tem nos livrado de todas elas, Pai. Nós só temos a te agradecer, Senhor, porque reconhecemos a tua soberania, o teu senhorio sobre nossas vidas, Pai, e nós temos mostrado ao Senhor a dependência do Senhor em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, discernimento, ó Deus, principalmente aos teus servos que irão, ó Deus, fazer a reflexão da tua palavra, que possamos, Pai, em nome de Jesus, estar atentos, Senhor, e ter um bom discernimento, e que possamos, ó Deus, não só entender, mas também pôr em prática, meu Deus, aquilo, Senhor, que for separado para cada um de nós. Pai, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Pai, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá inteligência e nos capacita, ó Deus, a cada dia, Senhor, para podermos, ó Deus, transmitir, Senhor, a tua obra, a tua vontade, o teu amor, o teu desígnio, ó Deus, não só através das palavras, mas também através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas ações e principalmente nas nossas reações, Pai. Dá-nos, ó Deus, um espírito de mansidão. Em nome e por amor de Cristo Jesus, ó Pai, traz, Senhor, os irmãos, ó Deus, para participar dessa live, ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmão, vamos dar início agora. Aqui vai ficar com a primeira parte do nosso irmão Gilmar, que vai ficar de Atos 20, né? Capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Né? Irmão, à vontade aí. Já posso começar, não? Pode sim, meu querido. Já, meu irmão. Fica à vontade. A palavra é sua. Então... O microfone é seu. Vamos desligar os microfones aí para ficar melhor aí, não? Bom, então, de retorno à viagem, todos estão me ouvindo aí? Estamos. Bom, de retorno à viagem, fiquei com Atos 20, de 7 ao 12. Tem como título Paulo em Troade. Gilmar, no primeiro dia da... Desculpe aí. Irmãos, vamos desligar os microfones aí, todo mundo, viu? Para o irmão ficar à vontade aí, não ter microfonia. Já podemos começar ou não? Podemos, sim. Então, Atos 20, eu fiquei do capítulo 7 ao 12. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu, e então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Bom, eu devo dizer que isso aconteceu no domingo,
que foi um dia especial, né? O domingo do Senhor. Foi um dia de exortação. O primeiro dia da semana significa... Antes eu vou falar de Trode. Trode, ela foi construída por um oficial general chamado Antígono. Ele foi constituído por Alexandre o Grande, esse general. Esse era o porto do mar Egeu. E era... O som tá saindo ruim. Acho que alguém entrou aí. Esse Galaxy tem que desligar o áudio. O Galaxy desligou. Fala aí, irmão Gilmar. Tá bom agora? Tá bom agora? Olha, pelo meu celular aqui, só tem um que desligou aí o áudio aí, viu? Pronto, tá ótimo agora, irmão. Pode entrar, porque teve um que entrou aí, agora... aí deu microfonia. Pode falar, tá tudo ótimo. Tá bom, né? Bom, então, Paulo em Trode. Trode foi construída por um oficial general romano chamado Antígono. Ela foi constituída por Alexandre o Grande. Ela ficava próximo do mar Egeu, e era um ponto de embarque para a Macedônia. E ela também abarcava ao norte da Grécia. Seguindo aqui, que devia seguir no dia imediato. O dia imediato significa o domingo. Vejamos aí em Marcos 16, de 1 a 2, o que significa aqui. O dia imediato. Marcos 16, de 1 a 2. Marcos 16, 1 e 2 diz: aproximando-se os fariseus, aliás, Marcos, só um minuto aí. Em Mateus. Marcos 16, 1 e 2 diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ele embalsá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Bom, Paulo, a mensagem foi uma mensagem de exortação, né? Paulo, ele aproveitava muito, gostava de aproveitar muito o momento que ele tinha, e esse momento ele aproveitava doutrinando a igreja, né? E falando para os irmãos também que o Lucas, o médico, também estava presente nessa reunião, né? Era uma reunião de exortação, de conselhos à igreja. O 8 e o 9, farei uma interpretação entre o 8 e o 9, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Na verdade, não eram lâmpadas, né? Porque naquela época não existia ainda a energia, né? Eram tochas, né? Movidas a óleo. Esse jovem, o nome dele era Eutico, como está na Bíblia, e ele tinha mais ou menos entre 8 a 10 anos de idade. A Bíblia fala que ele caiu do terceiro andar, significa que ele caiu mais ou menos de uns 10 metros de altura. Terceiro andar, mais ou menos. A informação que esse momento de culto que tiveram lá, né? Eles contrataram muitas tochas, né? Muitas tochas. E no local, eles fizeram uma janela muito grande para que o ar pudesse sair com mais facilidade. Então, diz que, pelo fato de ter muitas tochas, aquele lugar ele esquentou um pouco, aqueceu, né?
e, de certa forma, também fumaçou. Isso levou o menino a cair. Bom, 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre o menino e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Então, eu estava imaginando aqui que Paulo desceu correndo de imediato quando soube dessa notícia que o menino tinha caído da janela. E ele, aqui, abraçando, ele disse: não vos perturbeis. Essa parte aqui, para mim, achei muito importante, que eu queria, inclusive, fazer uma espécie de um teatro. Essa parte não está na Bíblia. Eu estava imaginando que Paulo estava pregando e que, de repente, alguém veio e disse: irmão Paulo, um gato caiu da janela e provavelmente morreu. Então, Paulo desce as escadas correndo e abraça este menino, né? E esse momento foi o momento que aconteceu o milagre, né? O milagre da ressurreição. Então, ele abraça esse menino e ele diz: não vos perturbeis. O que eu entendi foi que, no momento que essa suposta pessoa chegou para Paulo, que ele estava no momento do culto pregando e disse que um menino tinha caído da janela, eu imaginei que as pessoas ali ao redor ficaram meio confusas, meio perturbadas, né? É por isso que, nesse momento, ele diz: não vos perturbeis. Foi o que eu entendi. Então, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper do dia. Então, Paulo subiu de novo as carreiras, né? Eu entendi aqui que, para Paulo, o mais importante era a pregação do evangelho, né? E que ele fazia de tudo para não perder nenhum tempo. Então, todo o tempo para ele era muito precioso. Versículo 12: então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Diz que a família do garoto estava toda ali, né? E que eles tinham trabalhado o dia todo e estavam muito cansados. Mas aquele dia era um dia muito especial. Então, mesmo cansados, eles aproveitaram a presença de Paulo ali para ouvir a palavra do Senhor. E diz que mesmo depois da ressurreição do jovem garoto, né, todos ficaram confortados e alegres. Finalizo aqui minha parte. Muito obrigado, meu querido irmão Gilmar. Tem alguém querendo fazer algum acréscimo, algum comentário aí? Fique à vontade, meus irmãos. Tem alguém? Pode se sinalizar aí. Fique à vontade. Irmão Cardoso, seja bem-vindo, irmão Cardoso. Deus abençoe. Irmão Cardoso. Irmão Valmir, Deus abençoe. Irmão Aguinaldo, Deus abençoe. Luciano Júnior, Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu? Fiquem à vontade. Tem algum acréscimo? Alguém querendo falar alguma coisa? Eu queria falar sobre o versículo 11. E subindo Paulo, e subindo e partiu o pão, e comendo, ainda lhe falou largamente até o amanhecer. Então, essa pregação durou praticamente, a noite começou praticamente de noite, porque foi até o alvorada, até o amanhecer. Então, eu queria deixar isso claro. E o 12, ele fala que e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Quer dizer, eles ficaram preocupados, uma preocupação ali, porque Paulo tinha ressuscitado praticamente o menino, mas mesmo assim eles não ficaram quietos, ficaram inquietos ali, preocupados com se o menino ia voltar de novo a cair ou a desmaiar, no caso. Então, eles ficaram um pouco controlados. Mas Paulo tinha falado que era para não perturbar.
Foi o que eu entendi um pouco aqui no texto. Pode falar. Eu acredito, viu, irmão Agnaldo? Porque eu acho que quando ele ressuscitou o menino, ele subiu e ele disse: a vida está no menino. Então as pessoas ficaram ali tranquilas, né? Ele subiu, ele disse: a vida está no menino, a vida nele está, né? Então eles ficaram tranquilos. E quanto à informação que eu tenho, é que o culto começava às 18 horas e que era para ir até meia-noite. Mas Paulo, os irmãos conhecem, né? E Paulo levou esse culto até 5 horas da manhã. Até o alvorada. Que foi quando houve até a alvorada, 5 horas da manhã, que foi no domingo, e ele dá até ele faz a comparação quanto à ressurreição de Cristo, né? Que foi no domingo, né? E também às 5 horas da manhã, o momento que Maria foi, né? E que os irmãos já conhecem a história. Amém. Tem mais alguém querendo fazer algum acréscimo aí, meus queridos? Obrigado, irmão Agnaldo. Tem, Valdir. Olha, essas passagens bíblicas aqui é interessante, que nos remete, né, a alguns pensamentos, né, práticos e atuais. O versículo 8, quando diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Eles estavam falando da palavra, estavam reunidos, né? Então o Espírito Santo estava ali. Então havia muita luz, e o Espírito Santo é luz, né? Então trouxe entendimento para todos eles. Eutico, quando caiu, os irmãos acharam que ele estava morto, porque a palavra aqui, na minha Bíblia pelo menos, diz o seguinte: levantando, né, morto. Ou seja, o levantar não é carregar ele, não. O levantar é a conclusão que tiveram quando constataram que foram averiguar como é que ele estava e perceberam que ele já estava morto. E aqui está bem claro, né, que ele estava morto mesmo. Né? E como você falou bem, houve o primeiro milagre de Paulo aqui, da ressurreição da vida dele. Quando Paulo deitou sobre ele, certo? Falando mesmo para os irmãos não ficarem preocupados, não ficarem desesperados, porque o Tico voltou à vida. Né? É muito interessante a gente entender isso, porque é prático, né? Paulo, naquela época, ele era prático, ele não era pragmático, ele era prático. As coisas eram assim, tranquilas para ele, né? Para resolver esses problemas espirituais. Hoje a gente aqui pensa muita coisa, muita dúvida, né? Muito achismo, muito mais carnalidade do que espiritualidade. Então as coisas se tornam mais complicadas para nós. Mas realmente o entendimento é esse. Meu querido, parabéns, Deus continue te abençoando, certo? Pela tua palavra. Obrigado, meu querido Eli Barros. Agora vamos dar continuidade ao nosso estudo comigo mesmo. Vai dar tempo de nosso irmão Emerson falar. Eu fiquei da parte de Atos 3, capítulo 20, do 13 ao 16. Eu vou só ler e fazer algumas breves considerações, né? Porque se eu for expandir muito, vai terminar invadindo a parte do nosso irmão Emerson que vai ficar. Eu vou ler e fazer algumas considerações. Vou começar lendo. Nós, porém, prosseguimos e embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos foram determinados, devendo ele ir por terra. 14. Quando se reuniu conosco em Assos, recebendo-lhe a bordo, e fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos defronte a Quios, e no dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos em Mileto, porque Paulo já havia determinado não apontar em Éfeso, não querendo demorar na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém.
caso lhe for possível, né? Aí essa parte que ficou para mim praticamente só é Paulo indo a Mileto, né? Lá eles iam se encontrar com os presbíteros e ele não quis passar por e Éfeso e outra parte importante aqui que ele mandou seus discípulos ir pelo barco e ele se foi por terra, cerca aí aproximadamente de 30 quilômetros andando, meus queridos. Imagine aí, se trazendo para a gente anda para pregar o evangelho, para fazer uma missão, andar 1 quilômetro, já está com a língua do lado de fora, e ele foi lá e não cansou, né? Que depois dessa festa toda, depois de tudo, de ter passado pregando o evangelho no domingo, na segunda-feira ele embarcou em direção a Mileto e lá eles mandou chamar os presbíteros, que agora que vai ficar com a parte que eu não posso espanar muito, porque senão vai invadir a parte do irmão Emerson, viu? Aí que eu ia fazer o espano, mas quando eu vi que ia invadir, eu parei. E essa parte que eu deixo para os irmãos é a consideração, viu, meus queridos? Se alguém quiser falar alguma coisa ou acrescentar, pode ficar à vontade, viu? Que aí ele vai falar lá com os presbíteros. Fiquem à vontade. Irmão Cardoso, irmão Eli, quiser acrescentar algo, alguma coisa, fiquem à vontade. Não havendo, vou passar a palavra para o irmão. Vai falar, Eli? Porque eu não posso falar muito. A gente vê aqui. Oi? A gente vê aqui a determinação de Paulo, né? E o quanto ele era organizado. Tática, né? E ele não gosta, não gostava de perder tempo. É isso, a gente vê a determinação dele aqui e também a gente vê o quanto ele era organizado, né? Você vê que ele foi por terra porque ele achava que chegaria mais rápido, e certamente chegou, né? E o 30 quilômetros é isso. E o objetivo dele realmente era passar o dia de Pentecostes, né? Então ele fez tudo para que isso fosse possível. Ele saiu de Troade para lá, para Mileto, né? Saiu de Troade para Mileto. E ele queria passar a festa de Pentecostes lá em Jerusalém. Festa no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Você vê que ele era bastante organizado mesmo, determinado. E não gostava de perder tempo, não. Ele gostaria de ganhar tempo. Sem dúvida. Tem alguém querendo fazer algum acréscimo aí, irmão Aguinaldo? Vou passar a palavra para o irmão Emerson, irmão Ali. Não, meu irmão, pode passar a palavra para o irmão Emerson. Essa passagem aqui ela é muito prática e simples, não tem muito mistério, não tem muita... não tem bem assim, um contexto assim... Só lá em Mileto. Não discutir muito não, né? Então vamos ouvir o nosso irmão Emerson aí. Trazer uma luz. Olha, diga, meu querido. No 13, tenho aqui que Paulo, ele estava sozinho, ele foi se encontrar com os seus discípulos lá em Asco, né? O que é que fala? Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Asco, aonde devíamos receber a Paulo, porque assim era ordenara indo ele por terra. Paulo estava indo pelo lugar e o discípulo por um navio. Então, ele tinha que encontrar ali. Ô, Aguinaldo, eles estavam juntos. Aí, na saída deles de lá, quando aconteceu aquele episódio com esse Eutico que caiu da janela, isso, eles estavam juntos. Eles iam partir para outra cidade, para Jerusalém. Aí Paulo que tomou a decisão de não ir com eles no navio. Aí ele foi para um lado e Paulo pelo outro. Então chegaram lá, aí se encontraram em um certo lugar, aí Paulo entrou no navio para dali para Jerusalém.
Isso mesmo. Agora, eu estou dizendo provavelmente, Paulo deveria ter passado em alguma das circunvizinhanças ali para fazer alguma missão. Coisa rápida, não foi muito prolongado, porque ele tinha pressa de ir a Jerusalém. Que ele então, ele passou, ele provavelmente passou em algum lugar, porque aqui não relata, né? Aí está no histórico para a gente dar para ver. Aí nosso irmão Emerson deve trazer essa luz aí para a gente aí. Só para dar... Ele vai falar. Ô, Eli, só para dar uma consertada. Ele estava em caminho de Jerusalém, mas antes de ir para Jerusalém, ele ainda passou um bocado de lugar. Um bocado de lugar. Vai lá, irmão Emerson. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Vamos lá, dando continuidade a esse estudo aí interessante de Atos dos Apóstolos 20, né, 17 e diante. Lembrando, né, que essa narrativa aqui é de Lucas. Vamos lá. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Interessante que, quando inicia aqui a partir do versículo 17, ele manda aos presbíteros, né? Que Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, sendo que Lucas usa esse termo presbítero. Já lá no versículo 28, já o próprio apóstolo Paulo usa o termo bispos, né? Há uma certa, para alguns teólogos, é tudo a mesma coisa, né? Quando presbítero é ancião, né? E bispos vem de episcopados, né? Então, Lucas, um termo mais judaico, presbítero, ancião, e o apóstolo Paulo usa mais um termo grego, né? Do episcopado, né? Vamos lá. De Mileto, né? Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, ou seja, uma pequena assembleia, né? Logo que chegaram, disse-lhes, né? Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar, e anunciar publicamente nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, era minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para defender o evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje, vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. É por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Está vendo? Para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha vida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos, em noite e dia, de advertir com lágrimas de vós. Agora, irmãos, entregue a Deus e a palavra da sua graça àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança, todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário aos que estão comigo.
tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, levantou-se um canto entre todos e, abraçando Paulo, o beijava. O que lhes entristecia muito era a palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Então o acompanharam até o navio. Esse texto, na verdade, por si só, ele já é um texto muito lindo, um texto muito profundo, né? Acerca da terceira viagem de Paulo, onde ele chama os presbíteros, né? Os anjos, aqueles que estão na frente da igreja ali, né? Os que foram chamados com responsabilidade para cuidar da ovelha, né? Do Senhor Jesus. Eu dei 2 títulos aqui a esse. O primeiro é Paulo, exemplo de pastor, e o segundo, a vida do pastor exemplar. Para mim, pode falar quem quiser falar. Eu sei que cada um dos apóstolos tiveram as suas peculiaridades, mas para mim o maior dos apóstolos foi Paulo, sem sombra de dúvida. Em humildade, em conhecimento, era um homem completo, um homem que sabia separar entre judaísmo e a cultura helenística, grega. Para mim era um cara, é de outro mundo mesmo. Não tem o que desse homem, né? Então eu dei esses 2 títulos baseados nesse texto, né? Paulo, exemplo de pastor, e a despedida do pastor exemplar. Quando Paulo chama esses presbíteros, né? Esses bispos, esses anciãos, é se despedindo, na verdade. Como a gente acabou de... Ele se despede, mas antes da despedida ele começa a relembrar, né? A relembrar os irmãos de como era o ministério dele, como era a sua conduta. O próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer o seguinte, né? Não dando nós motivo algum de escândalo para que o nosso ministério seja censurado. Ou seja, o apóstolo Paulo, além de ser um apóstolo, um mestre, ele tinha uma preocupação muito grande que era não só de anunciar a palavra, não só de pregar a palavra, mas ele tinha uma preocupação primordial, que era com a sua própria conduta. Porque o exemplo, ele vai falar muito mais do que palavras. E para uma pessoa abrir a boca e dizer, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, não é para qualquer um. Então, para mim, né, o apóstolo Paulo ele é um referencial de homem de Deus depois de Cristo. A gente sabe que Jesus chama 12. De 12, Jesus tinha um chamego com 3, né, que era o chamado pilares da igreja, né, que era Tiago, né, João e Pedro. E Paulo que, né, na sua humildade, abriu até a boca para dizer que se considerava como um abortivo, né, pelo fato dele ter seguido a igreja de Cristo. Então ele foi um homem que realmente ele crucificou sua carne, né? Então ele chama esses presbíteros, ele chama, né, esses anciãos, esses líderes, para que eles pudessem lembrar de tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha feito, né? Através da sua conduta, através do seu ministério. E aí vai. Né? E aí eu fui separando alguns, né, em relação a essa convocação de Paulo aos presbíteros, aos líderes. E a todos nós, embora muitos de nós aqui não tenham um ministério, a não ser o nosso conselheiro aí, que é o diácono Rogério, não sei, ali também, não sei outro, não estou lembrado agora. É um ministério, uma responsabilidade. É uma responsabilidade até a mais, porque um diácono é um serviçal, né?
realmente seguir o exemplo de Cristo, né? De não ser servido, mas de servir. E, para mim, um dos maiores exemplos, depois de Cristo, de diácono, fugindo um pouco aqui do contexto, foi Estevão, né? Ele não ficou preso em um templo nas quatro paredes. E servia a mesa, mas também, meu irmão, saía trocando a trombeta e pregando o evangelho, a ponto de ser o primeiro mártir. Né? Então, esse livro, para mim, o Novo Testamento é o melhor livro que eu acho. É o melhor livro, é o livro de Atos. Né? O Atos, não só dos apóstolos, mas o Atos da capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo chama esses presbíteros e começa a falar da sua conduta, do seu ministério, começa a expor sobre a questão da sua humildade, como ele derramou muitas lágrimas pelos irmãos de Éfeso, pelas provações que ele passou com os próprios judeus, o que falar, a importância de chamar tanto judeu quanto a grego, né, como está aqui no versículo 21, o chamamento ao arrependimento, o chamamento à conversão e o chamamento à fé. Nós temos que ter esses três pacotes nas nossas vidas. Arrependimento, conversão e fé. E isso não se aplica a uma pessoa que está lá fora, que não tem o conhecimento. Mas isso se aplica a nós todos os dias. Os dias é dia de arrependimento, todos os dias é dia de conversão, todos os dias é dia de exercício da fé. A gente sabe que a fé é um dom de Deus, porém existe o dom da fé, que é já uma peculiaridade de alguns, né? Tem esse dom no quesito de dons ministeriais, vocacionais, mas todos nós temos o dom da fé que o próprio Deus nos deu, Deus escolhidos. Vamos lá. Eu gostaria de separar alguns versículos desse texto. Para mim foi um dos versículos mais marcantes, que é o 22 que a gente leu, onde o apóstolo Paulo, ele diz: "E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer." Ou seja, ele sabe que vai ser levado pelo Espírito para Jerusalém, mas não sabe o que lá há de acontecer. Parece meio paradoxal isso aí, né? O que é que a gente aprende com isso? Que nem sempre nós vamos ter conhecimento aonde Deus vai nos conduzir, aonde o Espírito Santo vai nos levar. Isso se aplica a tudo nas vidas. Esse versículo nos remete até quando foi batizado. Assim que Cristo é batizado, o texto vai dizer que ele foi compelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Imagine, você sai de um batismo, em vez de ficar ali tomando um suquinho, comendo uma pipoca, assistindo um Netflix, não. Você é conduzido, meu irmão, para ser testado, ser tentado. Da mesma forma, Paulo. Ele sabia que ele ia ser levado pelo Espírito a Jerusalém. Só que ele não sabia o que lá ia acontecer a ele. Né? 23 e 24. "Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela." Ou seja, ele sabia, não sabia e agora sabe. Que ele seria o quê? Compelido pelo Espírito, cidade em cidade, que o Espírito revelou a ele, dizendo o quê? Que ele ia ganhar um carro 0 quilômetro. Dizendo que ele ia ganhar uma casa. Dizendo que ele ia ganhar o quê? 1 milhão na conta bancária dele. Não que isso seja pecado. Se Deus lhe abençoar, é com propósito, primordialmente, de ajudar a obra de Deus. Ajudar a obra de Deus, me refiro, são pessoas, 4 paredes somente.
A gente ajuda as quatro paredes por bom senso, que nós somos o templo do Espírito Santo. Está escrito. Então, o que é que acontece? Ele sabia, o Espírito de Deus, o que estava reservado para ele. Prisões e tribulações. E no versículo 24, ele diz o seguinte: em nada, porém, considero minha vida preciosa. Olha que coisa tremenda. Contanto que cumpra com alegria. Imagine. Eu já disse isso e vou repetir. Nenhum crente cheio do Espírito Santo. Nenhum crente. Tem algum áudio ligado aí? Só crente cheio do Espírito Santo consegue sentir alegria na tribulação, na provação, nas lutas, perdas. Isso não significa dizer que nós não vamos sentir, nós alma. Nós temos sentimentos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. Tem um áudio aberto aí, viu? Tem um áudio aberto. Então, o que é que acontece? O apóstolo Paulo, ele não tinha nada na vida dele que fosse precioso. Paulo, ele não era preso a materiais. Paulo considerou todo o seu conhecimento do fariseísmo, todo o status que ia ter, todo status que ele poderia ter como um cidadão romano, ele considerou como esterco, porque a visão do apóstolo Paulo estava além. A visão do apóstolo Paulo estava na vertical, não na horizontal. A visão horizontal do apóstolo Paulo cumpria o seu ministério. E o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, se anuncio o evangelho, não me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ou seja, Paulo sabia que o evangelho tinha que ser pregado. Nós sabemos que o chamado que nós temos de levar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Nós temos que pedir a Deus orientação, que Ele nos mostre quais são nossos dons, quais são nossos talentos, que nós viemos a colocar em prol do reino. Porque talento, dom, seja lá o que for, vai ser cobrado naquele grande dia. Deus, ele não chamou a gente para ficar só em quatro paredes. Deus não chamou. Né? A etimologia de igreja é rua. É rua. E muitos ficam brigando dentro de ministério. Ah, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista. Aí começa a falar mal de um, falar mal de outro. O pau come. Se amostrar ali no templo, na igreja, é fácil, pô. É fácil. Eu convido vocês ao campo missionário, o nosso reverendo aí, Conselheiro Rogério. Convido vocês a ir lá no campo missionário, para ser, como o Mugan já foi aí, apedrejado, para ser tentado, várias tentações, para acontecer com o seu lá em Ilhéus, que a gente entrou na casa para pregar o evangelho, a mulher esquentou água lá na panela para jogar na gente, e a gente não sabia. O carro quebrar no meio da estrada na madrugada, faltar combustível, dormir no relento lá em Ilhéus, que o pastor lá não recebeu a gente teve que dormir na casa do irmão que se compadeceu, dormir em cima da laje, naquele frio terrível. Então, vida missionária, queridos, fácil não. Aí talvez você pode até pensar, ah, não, mas eu não tenho esse chamado evangelístico, não, eu não tenho esse chamado missionário. Negativo. O ID foi distribuído a todos. O ID foi distribuído a todos. Eu já contei isso, vou contar de novo para aqueles que nunca ouviram, que ele fazia um supletivo aqui no Bonfim,
E quando ele saiu no intervalo, tinha um mendigo na praça. E Deus falou ao coração dele: pregue a minha palavra para esse mendigo. Esse colega é colega próximo meu. Eu não estou dizendo que é conversa de terceiros, não. E Deus falou ao coração dele: pregue a minha palavra para esse mendigo. A palavra entrou no ouvido e saiu no outro. Ele entrou para a aula. Quando a aula terminou às 5 horas da tarde, que ele olha a aglomeração, que ele vai olhar, quem está morto? O mendigo. E aí, meu querido? Você, eu, que gosta de se esconder do chamado de Deus, da voz de Deus, que às vezes quer botar Deus dentro de uma caixa de sapato e dizer: Deus, tem que ser assim, tem que seguir o que está no boletim, é no boletim, ó, o boletim diz assim, ó, é assim. Assim. Ah, meu irmão, Deus vai cobrar de todo crente, independente se você tem chamado evangelístico, missionário, se você é, seja lá o que for, essa responsabilidade foi incumbida a toda a igreja. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso. Próximo versículo, versículo 28 e 29 e 30, diz assim: cuidai, lembrando que Paulo aqui, ele está chamando a atenção dos presbíteros, dos bispos, para que eles tenham cuidado e zelo das ovelhas, no seu sentimento ali de partida. O próprio Paulo disse: olha, vou partir, meu irmão, vocês não vão me ver mais. Tanto que no final do texto eles vão chorar, porque eles vão lembrar disso, dessas palavras. Então no versículo 28, 29 e 30 vai dizer: cuidai, né? Vou botar aqui: cuidai, presbíteros, cuidai, bispos, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo instituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E sei que depois da minha partida, no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Ou seja, olha como inicia esse versículo 29. Sei que depois da partida, ou seja, tem Paulo sabe, tem momentos que Paulo não sabe, tem momentos que Paulo sabe, e ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha convicção que ia entrar lobos, meu irmão. E hoje, infelizmente também, porque as profecias têm que se cumprir, tem muito lobo no meio da igreja, meu irmão. Tem muito lobo. Você não vai ver em momento algum nesse texto uma teologia da prosperidade. Pelo contrário, você vai ver uma teologia da renúncia, uma teologia da perda, uma teologia da morte, uma teologia da provação, uma teologia do sofrimento. Você que está acostumado a ouvir pregações positivistas: Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar madeirada, meu irmão. Deus vai lhe dar madeirada. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, se não vem de vós, é dom de Deus. Tudo que nós precisávamos, Deus já nos deu. O que a palavra diz? Que é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Porque a graça de Deus, nós não merecíamos a graça. Se Deus dissesse assim: a partir de hoje eu não vou abençoar vocês com mais nada, está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Só é você saber e se alegrar, que a Bíblia diz: alegrai-vos, porque o nome de vocês estão rolando lá, ó. No céu, meu irmão. O maior privilégio que o homem tem, irmão, é o privilégio do seu nome estar escrito no livro da vida. O maior privilégio é saber que você, que muitas das vezes não temos conhecimento humano, não temos uma intelectualidade que muitos cientistas, não temos poder aquisitivo que muitos, riquezas, poderes. Mas aí se cumpre o que Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis desse mundo para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa.
Paulo citou esse versículo, Paulo estava pregando ali para os filósofos daquela época, que eram os estoicos, epicureus, aqueles primeiros filósofos que pregavam sobre a razão. Então, meu querido, quem era eu? Quem era Valdir? Um tempo atrás, Valdir, quem era eu? Quem era Valmir aí? Estava nos bar, tomando cachaça, com o cachorro lambendo a boca. Brincadeira, meu amigo. Mas quem éramos nós? Quem éramos nós? E nós somos privilegiados, meu irmão. Isso é um privilégio. Quantos poderosos partiram para a eternidade e não tiveram esse mesmo privilégio que nós temos, meu irmão? Era para estar mortos. Era, fala Rogério direto, era para estar morto. Os policiais corruptos armaram uma emboscada para mim, para me matar, meu irmão, na estrada. Quantas vezes, meu irmão, eu chegava bêbado em casa também, armado, vendo a hora dos caras armar um laço para me matar, tirar minha vida. Quantos e quantos livramentos, meu irmão. Um assalto que eu sofri, os caras levaram a arma, levaram o carro, respondi processo. Quantos e quantos livramentos, meu querido. E muitas das vezes nós estamos fazendo o oposto que Paulo falou. Nós estamos tendo a por preciosa. Nós estamos tendo a nossa casa por precioso, bem material por precioso. Queridos, eu sei que precisamos trabalhar, eu sei que precisamos comer, beber, vestir, mas o próprio Cristo disse que nós não podemos andar ansiosos, porque mesmo que a gente esteja ansiosos, nós não podemos acrescentar nem o fio do nosso cabelo. A gente não vai poder, a gente só vai ficar doente. Ficar doente. Porque aí vai vir a ansiedade comum, que é uma ansiedade que todo ser humano tem. Depois eu vou falar sobre isso também, porque eu já vivi isso. A ansiedade comum que todo ser humano tem, e a ansiedade que é um transtorno, que hoje é o mal do século, depois da depressão, o transtorno de ansiedade é a síndrome do pânico. Mas voltando ao texto, o apóstolo Paulo, antes de ir para Jerusalém, ele chama os presbíteros, ele chama os bispos, e ele deixa um emaranhado de exemplo, de conduta, uma despedida de um pastor exemplar. Por que é que aquela igreja chora na sua partida? Porque ele via um homem de exemplos, ele via um homem de conduta, e hoje, queridos, infelizmente, nós estamos sentindo vergonha de pessoas que estão na frente, referenciais, pessoas que dizem ser pastores, presbíteros, homens que nem sequer ligam para você, para a ovelha, como é que a ovelha está. Mas no final do mês quer pegar 5 mil, 7 mil. É o que é concursado público federal, é? Para mim, o pastor tinha que ganhar duplicada honra, como diz a Bíblia, um salário mínimo dobrado. 2 salários mínimos só. Negócio de pastor 1.000, 7 mil, meu irmão. Isso aí tem que ser investido no campo. O missionário está sofrendo lá no campo e o pastor relaxando com 5 mil, 7 mil. Sou profeta, viu, meu irmão? Sou profeta. Se quiser esse arranque, estou nem aí, velho. Meu ministério é na rua. Com o missionário aí, Rogério aí, Valmir. Meu negócio é na rua. Não faço questão de cargo, de posição, de nada. Entendeu? Então, muitos querem status, querem posição. A pandemia veio, o pastor, muitas das vezes, ligou para você. Eu estou falando isso de forma abrangente. Eu estou falando isso de forma nacional e mundial. Porque o apóstolo Paulo, ele foi um pastor exemplar. Ele deu a vida dele às ovelhas. Ele abriu igrejas em vários lugares que ele passou. Ele era um apóstolo referencial. Então, queridos, talvez vocês que estejam me ouvindo aqui futuramente sejam lista, tem um ministério específico. Eu quero te dizer, primeiramente, que a responsabilidade é dobrada. É dobrada. Porque não parece que o ministério é status, não, viu?
que ministério é para estar lá na frente de gravata, bonitinho, perfumadinho. Não vá não, viu, pai? Ministério, no dia do juízo, vai ser cobrado, meu irmão. Mas ainda, cada ovelha, querido, por cada ovelha, pastor, o referencial, o evangelista, o presbítero, ele vai ser cobrado, meu querido. Ele vai ser cobrado. Então, nós precisamos de líderes exemplares. Nós precisamos também de ovelhas exemplares. Como o próprio apóstolo Paulo no texto vai falar, que ele chamou tanto o judeu como o grego a arrependimento, conversão e a fé. Então, nós precisamos voltar, eu sempre digo isso, e até morrer eu vou dizer, precisamos voltar à essência da adoração. Precisamos voltar à essência do evangelho, porque esse evangelho que está sendo pregado não é o evangelho de Cristo, é o evangelho. É o evangelho do status, do poder, da aparência. É o evangelho, sabe, do ter, não do ser, do ter. E hoje, o evangelho de Cristo está sendo escarnecido por causa desses tais que eu acabei de ler, desses lobos. E não só esses lobos, como também tem muitos que são joios que foram semeados dentro da igreja. Está escrito. E o texto vai dizer que foi o próprio Satanás que semeou esses para trazer dissensões, divisões, discórdias. Então nós precisamos, cada dia, nos converter de novo, buscar a essência da adoração do evangelho, voltar a essa essência de Atos dos Apóstolos. Eu não sei como é que existe crentes que são cessacionistas, crentes que não acreditam mais no poder de Deus, nos dons espirituais, são cessacionistas, não acreditam mais, então rasga o livro de Atos. Muitos desses homens dizem, Deus só usou os apóstolos. Só os apóstolos? Diz que Barnabé foi chamado de apóstolo. E Estevão não foi usado por Deus. Vários homens não foram apóstolos, mas eram usados pela fé. O que está faltando em nós é fé. O que está faltando em nós é gastar mais tempo em Deus, orar mais, meditar mais nas Escrituras, se santificar mais. Eu não estou falando de uma falsa religiosidade, não, queridos. De gravata até aqui, tomar banho na praia, de paletó, não estou falando essas maluquices, não. O que eu estou falando é a verdadeira santidade, separação das coisas do mundo. Eu estava conversando com um irmão recentemente, um irmão que era de Itapajipe. Esse irmão, ele era tido como uma referência pelas pessoas, as pessoas olhavam para ele e via ele como um referencial, e eu vim saber um dia desse, que depois da morte dele, foi descoberto que ele tinha mulher na rua, tinha rapariga na rua. E hoje, infelizmente, está acontecendo isso, vários crentes casando de novo, casando 2 vezes, líderes que era para ser referencial, metendo no bolso das ovelhas, igual a Judas. Judas metia a mão mesmo, meu irmão. Judas sabia que Jesus lia pensamento e mesmo assim metia a mão na bolsa. Que bicho mau caráter, velho. Você acha que só tinha Judas? Só Judas. Hoje em dia não tem mais Judas nenhum. Ninguém hoje mais tem a síndrome de Judas, de meter mão. Então, que Deus está chamando a nossa atenção nesta noite, não de mim, que eu sou um miserável pecador. Quando eu falo a palavra, eu não sou um intelectual, eu não sou um cientista. Minha linguagem é essa aqui, ó, coloquial, é para entender mesmo. Negócio de falar bonito aqui, culto. Não, meu irmão. E eu sou o primeiro que estou falando para vocês, a que me converter. Eu falo a Rogério direto, eu tenho que me converter, meu irmão. Eu quero que Jesus me dê mais cacetada, mais paulada todo dia. Porque o crente, quando tudo vai bem, era que nem o povo de Israel antigamente. Quando tudo vai bem, o crente acomoda, meu irmão. Agora repare, quando vem as tribulações e as provações, o crente chora, que coisa linda, chora, geme, se aproxima mais de Deus, olha que coisa gostosa.
É por isso que Deus permite as tribulações. Isso que Paulo falou aqui, ó. Ações. Porque Deus, ele conhece a cada um de nós, queridos. Nós nunca podemos, enquanto vivos, nos achar que já estamos perfeitos. Porque o jovem rico, ele achava que ele estava perfeito. Ele achava que ele já... eu cumpro todos os mandamentos, rapaz, desde a minha infância. Jesus, vou lhe apanhar. Falta-te uma coisa, mestre. Então, tenha essa frase na sua consciência, que sempre vai faltar alguma coisa. Então, que Deus possa abençoar. Ele já está se torcendo, já deu horário, já foi ali? Ele está torcendo, coçando o ouvido, cabelo. Já deu horário? Não, se já deu, termina. Se uma vigília aqui, meu irmão, até amanhã de manhã. Então, é isso aí, queridos. É uma mensagem, né, e objetiva, né? Deus abençoe os irmãos. Não leve para o coração que Emerson que falou, entendeu? Julgar todas as coisas, retém o que é bom. Que não for bom. Agora também não pode ser só conivente, né? Ah, não, vou ler a Bíblia, isso que é meu fico, isso que não é falar, não. Bíblia a gente tem que realmente meditar e pôr em prática. E esse corona foi um dos exemplos bons, né? Eu vou finalizar, calma ali. Esse corona, ele veio em boa hora. Ele vem em boa hora. Sabemos que houve muitas perdas, é lamentável, houve muitas perdas, né? Muita gente chorou, né? Pessoas que a gente conhece partiram. Mas é isso aí, queridos. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós sofremos mais quando nós condicionamos a nossa mente aqui nessa terra, quando temos as coisas dessa vida como preciosas. Disse, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, meu irmão. É por isso que às vezes a gente fica depressivo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não quer morrer, não quer partir, não quer deixar os bens. A conta gorda aí, os irmãos do Brasil aí tá com a conta gorda da Caixa Econômica, do Santander, tá tudo gordo lá, né? O banco recheado, né? Mas, meu irmão, a gente não sabe se a gente vai partir hoje ou amanhã. Tem que ter essa consciência que a gente pode partir a qualquer momento, queridos. E essa pandemia, ela veio não só para cumprir um texto bíblico, Mateus 24, sobre a questão da pandemia, terremoto, fome, etc., mas também para nos moldar, para a gente acordar, dar um clique. Muitas das vezes nós estávamos presos às coisas dessa vida, muito presos ao material, muito presos a dogmas, a preceitos de homens. Então nós precisamos, queridos, buscar mais a Deus, nos santificar mais, meditar mais na palavra, nos converter mais, ter mais fé. Porque é assim que nós vamos prosseguindo e perseverando até o fim. Deus abençoe os irmãos. Até aqui. Muito obrigado, meu querido irmão Emerson. Tudo em concordância. Parabéns, viu, meu querido? É isso aí mesmo, viu? Eu só bota de Paulo também, além de fazer tudo. Você vê que ele deixa no versículo 26, ele deixa a grande responsabilidade, né? Olha a grande responsabilidade no capítulo 20. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo dos todos os sangue, ou seja, né? Ele não deixou, olha a importância do sangue, ou Verdade. seja, ele já fez assim, ó, eu não deixei de pregar, estou com mesmo limpa desse sangue aqui, como o irmão falou, né? Deixou de pregar para o mendigo morreu. Aconteceu também um caso aqui em casa também sobre isso, que a pessoa não pregou o evangelho para outra e ela também chegou a falecer, era de idade já também. Mas você vê a grande responsabilidade, a gente tem que tomar essas coisas para a gente, né? E foi durante 3 anos, outra coisa também, né? E ele nos ensina lá em Efésios, com isso tudo, irmão Emerson, com isso tudo lá em Efésios 3:8, ele fala: com isso tudo ainda me coloco nos menores dos santos. Ele sempre se colocando como os menores, né? E ele ainda deixa no versículo 35, no finalzinho,
que o irmão estava falando da conta bancária, ele fala assim, ó, mas bem-aventurado, coisas a dar do que receber, ele ensinou, então, ou seja, ou antes dar do que receber, né? Coisa muito boa mesmo que a gente está passando, né? E das prisões e tribulações, né? Que ele passou, né? Ele chama muita atenção. Gostei muito do irmão Emerson, parabéns, muito obrigado, meu querido, pela sua participação, viu? E abro agora para os irmãos que quiserem contribuir, né? Um pouco aí, irmão Cardoso está vindo aí. Seja bem-vindo, meu irmão Cardoso. Deus abençoe. Irmão Valmir, fique à vontade aí, meus queridos. Amém, meu irmão. Eu achei interessante, né? Eu estava pesquisando aqui, esse testemunho de Paulo, rapaz, atravessou gerações, até encontrar essa nossa geração, né? Que está à beira do cumprimento dessa extraordinária promessa do segunda volta de Cristo, né? À Terra. E essas mesmas advertências que Paulo deu aos Efésios, a gente vai encontrar no livro de Mateus, que Jesus declarou para o nosso tempo. Paulo disse, entre vós penetrarão lobos vorazes, você vê no capítulo 29, né? Eu prestei bem atenção a isso. E Jesus disse, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A gente vai encontrar em Mateus 24:11, você vê que Paulo falou, né? As mesmas coisas, dentre vós levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás dele. Aí no versículo 30, e Jesus disse, nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar os outros, né? Paulo afirmou, portanto, vigiai, e Jesus disse, portanto, vigiai, isso no versículo 42. Então a gente percebe esse contexto, né? Paulo procurava preparar uma igreja que estivesse pronta para encontrar Cristo nas nuvens, né? No céu. Todos que são santificados, né? Isso mesmo? É interessante mesmo, muito interessante mesmo. Sempre vigilante, né? Sempre vigilante. Verdade, meu irmão, verdade. Emerson falou a verdade aí. Emerson... Não dormir, né? Igual aquele o Tico, né? Que dormiu, capotou. Isso, meu irmão. Verdade. Quase morre, você vê, né? Como é importante. Andar em vigilância, em meia luz, fumaça, tanta advertência, viajando para lá e para cá. Isso mesmo, Amém, meu irmão Rogério? O detalhe, Emerson falou tudo, né? Parece que, o Emerson, parece que você estava ouvindo a minha mensagem de ontem O detalhe é que Paulo, na sua simplicidade, ele, depois de ser um homem poliglota, de profundo conhecimento, só andava no meio de gente que tinha uma capacidade intelectual muito grande, e no final ele assim, eu considero tudo isso como um esterco, lixo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um homem extremamente humilde pela sua capacidade, né? No versículo 17, 21, ele fala do arrependimento e fé, no 19 fala da sua profunda humildade, no 24 fala da sua perseverança e da sua consagração, no 26 ele fala da sua fidelidade ao ministério, no 28 fala da sua preocupação para com os outros. Emerson falou aí da preocupação para com os outros que estão ao seu redor, ovelhas que ele estava ali assessorando e zelando. No 31 ele mostra com lágrima. E do 37, 38 ele faz sua despedida, porque depois dali ele ia ser martirizado e morto. Fantástico aí esse com lágrimas a cada um de vós, né? A cada um. Ou seja, ninguém, né? Irmão aí, que quiser falar aí mais alguma coisa, irmão Aguinaldo, irmão Luciano. Pode ficar à vontade aí, irmão Cardoso. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade aí, meu irmão. O irmão Luciano tá aí escondidinho, né, irmão Luciano? Tô vendo ele aqui. Tá? E o texto 28, eu gostei bem do pedacinho do texto que diz assim, olhai por vós mesmos. Quer dizer, a palavra de Deus examine o homem a si mesmo, e o homem não está se examinando, não. Está levando o negócio no pé da letra dele mesmo, não quer nem saber. Pois aí, Paulo diz assim, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho. Primeiramente, nós temos que se examinar, né? Porque, como o irmão Henrique disse aí,
nós somos referência. E se nós não se examinarmos nós mesmos, não adianta que o Evangelho o Espírito Santo não vai trabalhar em nossos corações. Amém? Amém. Eu gostei muito desse texto. Olhai por vós, olhai, pois, por vós. Você olhar por você, não, você tem que olhar primeiro para você. Entendeu? Para que o Espírito Santo venha trabalhar dentro de você. E depois pôr no rebanho. Tem que olhar. Tem que olhar. A gente tem que examinar nós mesmos. Amém? Amém. Amém. Tem mais alguém que quer acrescentar alguma coisa? Eu só quero fazer uma ressalva aí a seu Emerson, viu? Você faça o favor de não revelar a conta de ninguém, porque eu não tenho nada na minha conta, não. Quem tem aí, bote o conta aí. Faz favor. A conta está zerada. A luta é grande, meu irmão. Com essa conta. Chega, caiu. Repita aí, eu não ouvi, não. Chega, caiu. Eu tô dizendo pra vocês. Oi. Tá ouvindo agora? Lá. Por favor, não tá revelando a conta de ninguém, não, que a minha tá zerada. Parada, tá recheada. É de vento, não tem nada dentro. Delegado, esse delegado tem dinheiro. Esse aí tem dinheiro. Aí... Tem mais alguém fazer acréscimo, irmão, de novo voltou a cair a internet. Tem alguém querendo fazer mais algum acréscimo, quer falar alguma coisa, que entendeu? Rapaz, veio com poder essa palavra de Eli aí, que chega a sair, ficou fora do ar, meu irmão. Eu tive que conectar rapidinho. Eu não ouvi nada do que ele falou aí, rapaz. Repita aí, Eli. Eu não ouvi nada do que ele falou. Repita aí, também. É melhor não ouvir, né? Eu acho que o anjo cortou na hora, pô. O anjo passou a espada. Nós possamos aprender mais, né, meu irmão? Com essa passagem de Paulo lá em Atos, né? E aí, quem mais Está proibido as próximas mensagens, viu? Falar da conta dos caras dos outros. Está proibido. Hoje estamos aposentados aqui também, rapaz. Vai ganhar agora o 13º agora em janeiro. Todos aposentados aqui também, velho. O resto, ó. Não duvido, não. Tem que passar pela censura ali. Ver o que ele pode falar e o que ele não pode. Olha o Leão. Olha, procurando esse texto aqui, rapaz. Onde foi que o Paulo falou isso, rapaz? Amém, meu irmão. Tá bom, glória a Deus. Quer falar alguma coisa aí, meu querido? Quer falar alguma coisa? Irmão Carlos? Amém, irmão. Glória a Deus por essa palavra aí, viu? Que Deus continue abençoando cada um de vocês aí. Ô, Emerson, glória a Deus, meu Emerson. Glória a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Recebi essa palavra, viu, irmão? Amém, Vado. Amém. Obrigado, meu querido Cardoso. Seja bem-vindo. Eu não conhecia esse irmão, não. Quem é esse irmão? Eu não conhecia, não. Tá chegando lá na igreja agora, irmão Cardoso. Seja bem-vindo, meu irmão. Chegando agora. Olha, fazer parte do grupo de ação missionária também. Você vai pra rua com a gente, as viagens, viu? Botar o exército na rua, né? Tamo junto, meu irmão. Glória a Deus. O exército na rua. Vamos sim. Já fomos lá para Valença. O capitão do barco aqui é Rogério. Quando eu vou para uma viagem dessa aí, eu vou levar uma barraca. Eu não vou dormir com o Rogério. Esse delegado Aguinaldo aí não pode ficar de fora dessas viagens, não, pô. Não pode ficar, não. Eu já estou comprando uma barracazinha para armar.
Eu abro em qualquer lugar e vou dormir, meu irmão. Eu não sou besta. Enquanto vocês vão ficar no relé, eu tô ficando na barraca. Eu sou mais simples. Eu vou levar a rede, meu irmão. Eu vou levar a rede pedindo pra É só levar o cartão no banco, rapaz. olha aí. Todo banco você dá pra qualquer lugar. Eu sei que já não dá pra levar nada. Mas eu vou levar na barraca. E aí, meu filho, tem mais alguma consideração? Que a conversa tá boa, mas vamos finalizar. Vamos deixar para a próxima quinta-feira. Matamos essa parte hoje. Irmão Eli, com a palavra. Nós tínhamos um planejamento hoje, mas não deu certo, não. Vai ficar para a próxima. Nós vamos falar sobre a organização e nós queríamos, assim, uma opinião de cada um de vocês acerca dos trabalhos futuros, né, da sociedade, principalmente quando nós voltarmos a estarmos juntos fisicamente nos trabalhos. Né? Mais o mais, eu agradeço a Deus pela vida de todos que participaram, principalmente os preleitores aí. Que Deus continue abençoando, dando sabedoria e discernimento. Vamos aguardar agora a próxima quinta-feira para nos alimentarmos mais ainda. Mas que na próxima já finaliza, né, irmão Rogério? A terceira viagem? Acabou. A terceira viagem A viagem acabou. Oi? Acabou. Paulo depois daí vai para a morte, irmão. Vai para a morte, né? Até lá ainda tem muita história aí para contar. A gente vai ver. Até lá ainda tem muita história aí para contar. A gente vai até Roma, né? Até o final. Até Roma, né? De Roma para. Mas não é o lago de Roma, não, viu? E pronto, então vamos finalizar orando, agradecendo a Deus, né, por esse alimento hoje, né, que Deus está também com a calor de cada, eu creio que cada um pegou sua porção, né, a palavra de Deus faz a gente crescer tanto espiritualmente como fisicamente, né, que nós possamos ter essa ousadia e a organização de Paulo, né, nós possamos aprender mais, que ele foi um grande missionário, né, exemplo para todos nós. Obrigado, irmão Emerson. Agradecer ao irmão Gilmar, irmão Aguinaldo, Luciano, Rogério, irmão Cardoso, Valmir. Teve o filho de Aísa também que entrou mais tarde, que é Henrique. Gostaria de agradecer a presença de cada um dos irmãos, viu? E vamos finalizar orando. Irmão Aguinaldo, vamos finalizar orando? Você pode finalizar agradecendo a Deus por esse momento de aprendizado. Privilégio. Querido e amado Deus, Pai de nós todos. Obrigado, Pai, por essa união. Obrigado por essa palavra que foi registrada hoje. Que o Senhor continue, Senhor, falando através da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, e nos dá uma boa noite, um bom sono para todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Foi bom estar com os irmãos. A paz e a graça. Tá vendo, irmão? Ósculo Santo. Ósculo Santo. Você vai fazer o vale, Vani. Você vai fazer o vale pra gente. Só se for das pedrinhas. Só se for das pedrinhas. Amém, meu irmão. Amém. Tchau. Boa noite. Fique na paz.